Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente gosta. E hoje eu vou falar de filme! Nice. Pois é, galera. Hoje em dia tá difícil assistir filmes, viu? É muita lacração, é muita... Nossa, tá chato assistir filme, como eu já falei aqui no canal antes, né? Tá bem chato assistir filme. Então eu trago pra vocês um filme do ano 2000, né? Um filme um pouco bem mais antigo, né? Hoje eu vou falar sobre o filme Endiabrado, de 2000, com o ator Brendan Fraser, que já fez vários filmes legais aí, e a atriz e modelo Elizabeth Hurley. Eu falo sobre esse filme muito bacana, uma comédia muito divertida, que traz uma mensagem bem forte no final, bem interessante, depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Pois é, galera, o Endiabrado, ele é um filme de comédia muito bacana. Ele foi dirigido pelo diretor Harold Ramis. Esse diretor tem um extenso currículo aí, galera, assim, ao longo dos anos, né? Hoje ele já não é mais vivo, mas ele dirigiu muitos filmes aí conhecidos, como, por exemplo, no início, lá dos anos 80, o clássico dos Caça-Fantasmas, Feitiço do Tempo, com Bill Murray, Recrutas da Pesada também com Bill Murray. Parece que ele curtia muito Bill Murray, né? Então ele tem um extenso currículo aí, já fez vários filmes super interessantes que marcaram aí. Vou falar um pouco da minha experiência com o Endiabrado, e foi um filme que me marcou, curti bastante ele, já tem bastante tempo que eu assisti, e recentemente eu vi novamente para poder fazer o vídeo pro canal, né? E é um filme que eu já tava querendo falar sobre ele aqui no canal há algum tempo. Então é assim, a gente caça ver filmes legais hoje, como a gente não encontra, temos que ir no passado, né? Lembrar daqueles que a gente viu, trazer pro canal uma nostalgia para vocês, né, sentirem. Quem não conhece deve conhecer, deveria conhecer, porque é muito interessante esse filme, muito bacana. A ideia que ele quer passar, né? O pessoal olha o nome assim, Endiabrado, não vai ver isso não, né? Coisa do capiroto, não. É, mais ou menos. Mas se trata de uma comédia com uma essência muito bacana, que hoje em dia nós não vemos mais essa essência, né, de filmes legais, bons, que não se preocupam com propaganda política, e sim fazer um filme bom, um filme legal, né. Endiabrado, eu lembro quando eu assisti ele, a primeira vez que eu assisti ele foi em 2007, mais ou menos, tem bastante tempo já. Ele é do ano 2000, né, eu vi ele em 2007. Eu me encantei com o filme, eu mostrei para vários amigos, sobrinhos meus que me acompanharam, assistiram na época também. Então eu gostei bastante dele. É aquele tipo de filme que você vai assistir e vai levar pra vida. Algumas coisas que acontecem no filme você leva pra vida. É muito interessante, né? O Brendan Fraser, né? Ele é um ator que eu gosto bastante. Ele fez vários clássicos aí, como A Múmia de 99, que é muito bom. A Múmia eu curti bastante, né? Ele fez A Múmia, fez a sequência da Múmia também. Fez George, o Rei da Floresta, um filme hilário de Sessão da Tarde, clássico aí de Cinema em Casa, por exemplo, também. E o mais recente que ele fez, agora o último que eu lembro, foi A Baleia. Ele fez A Baleia. O filme, assim, em si, eu não curti muito, praticamente. Eu não achei muito bacana, mas a interpretação dele, ele interpretou com tudo. Ele é um ator de peso, sabe? Ele interpretou com tudo que ele tinha, né? Então, pra mim, a atuação dele salvou o filme da Baleia, vamos dizer assim. E a Elizabeth Hurley, ela é uma atriz e modelo muito legal também. Ela fez alguns filmes também muito interessantes. Vou falar um pouco da história do filme então, né? É um resumo mesmo, porque como eu sempre faço aqui no canal, né, gente? Um resumo e tal, né? Então, se você curte, já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. E é isso aí, galera. Bom, galera, então agora eu vou falar sobre o filme, né? A história, um resumo bem bacana da história. Mas é claro, né? Essa parte contém spoilers, então já vou logo avisando, né? Se você não assistiu o filme ainda, vai lá, dá uma conferida e volta aqui para o vídeo, beleza, galera? Então é o seguinte, a história fala sobre um rapaz chamado Elliot. Ele trabalha numa empresa, né? E essa empresa é como se fosse telemarketing, né? É uma empresa que mexe com multimídia, umas questões mais assim. E ele tem uns colegas de trabalho lá que meio que curtem com a cara dele, né? E ele, tipo assim, é um cara muito carente, não tem amigos, né? Ele é aquele cara, assim, que ele é bondoso demais, ou seja, os bonzinhos sempre se ferram, né? Já fui desse tipo também. Então, o que acontece? Ele é um cara muito bondoso, mas muito atrapalhado ao mesmo tempo. E eles zombam muito dele sobre disso, né? Meio que ficam
tipo, sai fora dele, sabe? Tipo, finge que ele não tá ali, ele tenta se aproximar, ele tenta fazer amizades, mas ele nunca é reconhecido, né? Aquela coisa assim. Então ele nunca teve sucesso, né? Assim, nessa questão, no meio social, pelo menos, ele nunca teve sucesso. Ele é apaixonado por uma garota chamada Alyson Gardner. Essa Alyson Gardner trabalhou com ele, né? Por uns 4 anos. E ele é doido com ela. Só que ele nunca teve coragem de falar uma palavra praticamente com ela, assim. Chegar nela mesmo e chamar pra sair, aquela coisa assim. Até um belo dia, ele vai num bar à noite, né? Os amigos dele até falam que... Ele chama os amigos dele pra sair, né? Os amigos, entre aspas, pra sair. Os amigos deles viram e falam assim, ah, não, a gente... eu tô ocupado, não vou ter tempo, tal, não sei o quê. Quando ele chega no barzinho à noite, tá lá os amigos dele, os 4 amigos, entre aspas, né? Os mais inimigos do que amigo, né? Tá lá os 4 lá. Aí ele chega e fala, ô, gente, vocês saíram sem mim e tal. Aí ele chega lá, mas eu não devia nem sentar aqui, mas eu vou me sentar. Aí ele pega e senta ali. Aí nisso aparece a Alyson Gardner. Os amigos dele despistam ali e tal. Ah, não, a gente mudou de plano e viemos pra cá. Mó cara de pau, né? Aí ele pega e vê a Alyson Gardner chegando. A Alyson, né? E ele fica apaixonado por ela, naquele vê ela assim de novo e tal. Aí todo mundo nota, né? Os colegas dele notam que ele tá olhando pra ela. Aí ele vai e fala, umas coisas bem específicas sobre ela, né? E a galera dele fala assim, ah, então vai lá, troca uma ideia com ela. Parece que você conhece ela já. Ele, não, a gente se conhece, trabalhamos 4 anos, ele fala. E os amigos dele desafiam ele ir lá, vai lá conversar com ela. Aí ele fala assim, tá bom, vou lá. Aí ele meio com vergonha, muito tímido, né? Chega lá, tenta fazer uma abordagem com ela, uma abordagem bem fracassante, vamos dizer assim. E ela vai só, tipo... foi simpática com ele assim, mas ele fica sem o que dizer pra ela, ela pega meio que dispensa ele. E nisso ele fala a frase famosa: meu Deus, eu darei qualquer coisa para ter aquela mulher. Aí na hora que ele fala isso, aí cai uma bola de sinuca de cima da escada, a bola de sinuca desce e bate nos pés dele assim, a bola de sinuca. Quando ele pega a bola de sinuca e abaixa e olha pra cima, na hora que ele vê lá quem tá em cima da escada, uma mulher incrivelmente linda, né, que no caso é a Elizabeth Hurley. Ela faz o papel do diabo, ele não sabia ainda, né, ele olha pra ela, fica admirado, mas que mulher incrível, tal. Ele pega a bola e vai lá pra devolver. Aí ele vai e chega lá, ele até chega assim... Outra abordagem fracassante, né? Mas aí o diabo, né? A mulher vai e olha pra ele e, tipo, caçou dele brincando, né? Oi. Olá. É sarcástica e irônica. Isso é muito extrovertido, né? Aposto que faz sucesso com as mulheres. Aí ele vai e fala assim, pois é. Aí ela vai e só responde pra ele que, tipo, se ela escutou de longe, que ele falou, né? Aí ele falou, mas como é que você conseguiu escutar de longe que eu sempre quis, né, eu daria qualquer coisa pra ter aquela mulher, eu não tô com ela, mas eu daria qualquer coisa. Aí ele pega e fala assim, ela pega e fala assim, eu tenho muitos talentos, né, tal, beleza. Aí ela vai e chama ele pra um lugar mais reservado. Ela chama ele pra um lugar mais reservado, chega lá, ela explica que ela é o diabo e pede pra ele não falar nada. E que ela pode resolver qualquer coisa, qualquer desejo que ele quiser. E ela pode resolver, ela pode fazer por ele. Aí ele, beleza, ele vai, não acredita tal, e ela vai fazer uns truques assim que ele começa a acreditar, né? Ele pega e já fica assim. Então nisso ela pega ele e leva ele lá pro escritório dela, que é dentro de uma boate que é dela também. Ela leva ele lá no Lamborghini Diablo, uma coisa muito louca. Leva ele, chegando lá, ela mostra pra ele um contrato. E fala com ele, olha, é o seguinte, a gente pode fazer um acordo, eu te concedo 7 desejos maravilhosos em troca da sua alma. Eu vejo que você é doido pela Alyson, né? Então ele vai e fica meio relutante assim, mas ela vai e mostra no visor como seria a vida dele se ele tivesse escolhido os desejos, se ele tivesse assinado o nome dele ali, como seria. Então ele pega e escolhe, né? Ele escolhe, vai lá e tenta, escolhe fazer o acordo e assina. E quando ele assina, ele vai fazer o desejo, né? Ela fala assim, ó, pode fazer o seu desejo. Ele vai e pega e fala, eu quero ser muito rico e muito poderoso. E quero que a Alyson, né, esteja comigo e tal. Aí beleza, ele fala esse primeiro desejo. Esse primeiro desejo dele, aí ele acorda numa cama assim, já, num outro lugar diferente e tal. Na que ele faz o desejo, ele é transportado para esse lugar. Então ele acorda assim, todo feliz pela manhã, e a Alyson do lado dele na cama, dormindo. Ele olha, eles estão casados assim, ele, nossa, mas que incrível. Aí a aparência dele toda mudou, ele agora é um cara mais colombiano, né, mais assim...
latino-americano, vamos dizer assim, né? Então ele mudou todo, ficou totalmente diferente assim. Aí ele vai e fica feliz porque tá podre de rico, com uma mulher dos sonhos dele. Pô, ganhei minha vida, né? Beleza. Só que ele começa a perceber que a Alyson tá meio que gaiando, né? Vamos dizer assim. Ser corno ou não ser. Ele vai com o professor de inglês dela. Aí ele vai e olha aquilo ali assim, fala, mas que é isso? Tá acontecendo e tal. E fica chateadão com isso, né? Aí lá na frente os servos dele chamam ele pra poder ir lá no lugar, pra ele poder chegar lá no lugar e fazer tipo uma vistoria lá naquele lugar. Só que quando ele chega lá, ele descobre que o diabo transformou ele, né? A diaba transformou ele num narcotraficante colombiano. Cara, e nisso, e também descobre que o professor de inglês, na verdade, era meio que, o nome dele é Raul, né? Meio que um cara, também bandido, que fez a cabeça de todos os homens dele e roubou a mulher dele, cara. Nossa, ele pego num tiroteio lá, tava conversando com os russos lá pra tratar de negócios, aí dá um tiroteio, ele quase falece, né? Quase perde a vida. Só que antes disso, eu até esqueci de falar, a diaba dá um pager pra ele, um pager vermelho, que é um negócio antigo, né? Talvez vocês não devem saber o que é. É um aparelhinho antigo que você digitava apenas pra mensagens, né? Ele não tinha imagem nem nada, era só mensagens. Ele tinha que digitar 666 se o desejo não estivesse de acordo. Então ele vai e pega esse negócio do bolso, quase caindo do helicóptero, cara, que ele tenta fugir, dá uma maior explosão, maior correria. Aí ele quase morre, cara, ele pega disca 666 e volta. Aí ele fala assim, o que é isso aqui? Você me transformou num narcotraficante colombiano, quase me mataram. Ela vai falar, mas você não queria ser rico e poderoso? Ossos do ofício, né? Tipo, ela vacalhou com o desejo dele. Aí ela falou, então vamos pro próximo desejo, vai que cola da próxima vez, vai que dá certo, né? Vão ser maravilhosos seus desejos. Aí ele vai pro próximo desejo, ele vai e fala assim, ela explica pra ele que as mulheres não ligam pra dinheiro, né? Que as mulheres não ligam pra esse lixo todo. Ele tem que descobrir o que a Alyson quer num homem. Aí ele fala, como é que a gente vai descobrir isso? Ela vai falar, fácil. Aí ela leva ele assim pra casa da Alyson, no quarto dela, né? Aí ele vai e fala assim, onde nós estamos? Aí a diaba fala, num lugar onde você não viria sem mim. O quarto da Alyson. Aí ele vai e chega lá com ela lá assim, ela pega o diário, né, e lê lá no diário lá, e de acordo com o diário, ela diz pro Elliot, que é o rapaz, né, ela diz pra ele que a Alyson quer um cara sensível, que ela procura um cara sensível, tal, né, beleza. Aí nisso ele vai e fala assim, tá bom, eu quero ser o cara mais sensível da face da Terra. Aí ela vai, olha pro lado assim, meio que despistando assim, ele vai e fala, não, emocionalmente sensível. Ela, ai, droga, achei que você ia esquecer. Já imagino o que ela ia transformar ele, né? Tipo, pra zoar com a cara dele. Aí ele vai e fala, beleza. Aí, tranquilo. Aí ele acorda num outro lugar diferente, tá numa praia bonita, um lugar legal, assim, uma tarde muito bonita, com a Alyson, assim, eles dois apaixonados ali, né? E falando com ela ali, só que ele é sensível demais, cara, ele fica muito sensível, essa parte é muito engraçada, porque ele não pode nem olhar o pôr do sol, cara, quando ele vê o pôr do sol, ele meio que chora, toda vez que ele vê o pôr do sol, ele chora, ele fica falando quando é que essa coisa vai se pôr, quando é que o sol vai se pôr, porque ele só fica chorando, sabe, quando ele vê, ele fica tão sensível, ele é sensível demais, e isso deixa a Alyson louca, apesar de amar ele, isso deixa ela muito louca, então o que ele faz? Chega 3 caras, né, que no caso... Os caras que eram os colegas de trabalho deles, fazem todos os papéis nos desejos dele, né? No caso, por exemplo, os mesmos atores que fazem lá os colegas de trabalho dele vacaiado, são os caras que estão no desejo dele. Lá são 3 caras lá que chegam na praia, começam a jogar areia nele, ele vai e fala, você tá interrompendo meu momento de amor com a minha namorada aqui, vocês estão me atrapalhando e tal. Ele vai e fala assim, vai o cara, tipo, nem tchum, e chama a namorada dele pra tomar uma cerveja. Vamos beber uma cerveja e tal. Chama a namorada na cara dura. Ele vai falar, mas que isso? Vai chamar minha namorada pra tomar uma cerveja? Como assim? Tal. Aí a Alyson vai e aceita. Aí ele fala, por que você tá indo tomar cerveja com eles? Tal. Ela vai falar assim, porque você é sensível demais. Eu quero um cara que finja estar interessado no que eu penso pra poder me ter na vida dele. Vamos falar assim, né? Pra não falar outra coisa aqui. Aí ele vai e fala, tá bom, Alyson, não. Aí ele vai, chora assim, ela pega e vai embora com o cara. Aí ele vai e perde a Alyson de novo. Aí
De novo, né? Aí dá errado de novo o pedido dele. Aí ele vai, pega o pager, olha pro pôr do sol, dá uma choradinha e aperta 666 e volta, né, pra diaba lá pra conversar com ela. Aí ele vai e fala assim, nossa, você tá arruinando todos os meus pedidos, né? Eu já fiz 2, você já tá arruinando todos eles. Ela vai faz um chororô lá, tenta enrolar ele, engalobar ele, que ele é muito simples, né? Tenta engalobar ele, não, vai dar certo, ninguém acerta de primeira, né? Ninguém acerta de primeira, vai dar tudo certo, confia em mim, eu não vou desistir de você, não desista de mim, aquele chororô todo. Aí ele vai e engole aquilo de boa, aceita numa boa. Aí ela vai falar, faça o próximo pedido, quem sabe, né? Aí vai pro terceiro agora. Aí ele vai e fala assim, olha, eu quero ser rico e poderoso, mas por uma coisa que eu gosto de fazer, que no caso que ele gosta de jogar basquete, né? E beleza, ele gosta de jogar basquete. Aí ela vai e transforma ele num jogador de basquete, cara. Um jogador de basquete gigantesco, grandão, engraçado, meio abobado assim e tal. E ele é famosão, aquela coisa toda, assim, muito famoso mesmo, né? E alto demais da conta, ele é exageradamente alto e parece que só ele joga bola lá, é só ele que marca os pontos. Ele é tipo o cara mais, né, vamos dizer assim, excepcional ali do time. Então, a Alyson tá nesse desejo, a Alyson é uma repórter e tal, ela queria fazer uma entrevista com ele, né? Aí ele tá lá no vestuário lá, aí ela chega lá pra fazer uma entrevista com ele. Ele tá enrolado na toalha assim, vai conversar com ela lá. Ela pega e olha pra ele, eu queria uma entrevista mais particular com você e tal. Ele já nem saca, custa sacar, né? O que ela queria, né? Aí ela fala assim, seu ego deve ficar bem grande, né? Começa a falar de palavras grandes. Seu ego deve ficar bem grande depois de um jogo assim, né? Ele vai e fala, vai ficar bem grande e tal, não sei o que. Fico brincando assim. Aí ele vai e fala assim, tá bom, eu vou ter que me trocar. Aí ela vai e fala, não sai da frente dele, fica lá olhando pra ele, olhando pra baixo ainda, né? Aí, na hora que ele tira a toalha, cara, infelizmente, ele dá um grito, por causa que ele olha, né, o tamanho da questão, e tipo, olha e fala, meu Deus, maldito seja o diabo do inferno, maldito seja o diabo do inferno. Aí, nessa hora, a Alyson assusta também e vira e fala, eu tenho que fazer uma entrevista pequenininha, um resumo minúsculo. Aí começa, tipo, essas palavras eram grandes, né, que ela esperava algo grande. E aí quando ele tira a toalha, é algo pequeno. Então ela fica, eu vou ter que fazer uma entrevista, algo minúsculo ali, alguma coisa sobre o time, né, tal. Eu tenho que falar ali e depois a gente se vê, tal, não sei o quê. Aí depois a gente se fala. Aí ele fala assim, mas a gente vai se ver em breve? Ah, não, eu tô muito agarrada, tal. Dá um migué nele assim, vaza, filho, perdeu a Alyson de novo, deu errado de novo. Mais uma vez o diabo atrapalhou. Aí beleza, né? Aí o próximo pedido dele, ele vai e deseja ser um cara bonito, né? Muito charmoso e inteligente e saber tudo de tudo. Um cara muito sábio mesmo, aquela coisa toda assim. E quer que a Alyson fique perdidamente apaixonada por ele, né? O primeiro ele queria ser rico e poderoso. Aí virou um narcotraficante colombiano. O segundo ele queria ser sensível. Ele tornou um cara sensível demais da conta. No terceiro, ele queria fazer uma coisa que ele gosta, ganhar dinheiro com uma coisa que ele gosta, que é jogar basquete. Ele virou um jogador de basquete com um negócio minúsculo. Aí agora ele queria ser um cara bonito, um escritor famoso, tal, muito bonito, muito conceituado e com um negócio maior, né, tal. Aí ele falou, eu lembro dessa parte, até quando eu assisti com um amigo meu na época, a gente zoava demais essa parte, porque tipo assim, ela fala com ele assim, mas você vai querer ser rico, poderoso, bonito, charmoso, e quanto ao negócio, né, ele vai falar assim, eu quero que seja grande. Aí, não de um tipo uma piada. Aí quando ele fala não do tipo uma piada, aí meu colega ficava falando assim, não de um tipo jumentoso. Quando eu falava isso, meu colega uma vez chorou de rir demais quando eu falei isso com ele, cara. Foi muito engraçado. Na hora lá, né, eu contando que não é engraçado, mas o dia que eu falei com ele, nossa, ele riu demais. A gente chorou de rir juntos. Não de um tipo jumentoso, mas mas que seja grande, né, tipo, aí beleza. Aí ele vai e transforma, cara, num cara fino, fica um cara fino de terno, gravata e tal, chega numa festa de gala lá assim, e a Alyson tá lá, a Alyson fica perdidamente apaixonada por ele, nossa, eles trocam uma ideia, aquela coisa linda de filme romântico e tal, ele leva ela pra casa dele, chega lá na casa dele, quem tá lá na cama? Um dos colegas de trabalho dele, né, que no caso tá fazendo papel,
De parceiro dele, exatamente. Aí ele vai e fala assim, mas que isso, eu não sou, né, eu não sinto atração por homens, é mentira. Vou falar dessa forma pra vocês entenderem. Eu não sinto atração por homens, é mentira, tal. Aí o cara fala com ele, então eu sou Tony Danza, tipo, né, tirando ele. Mas você não sente atração por homem, eu sou o que então, né? Aí ele vai e fala, não, Ellison, eu não sou, eu sinto atração por mulher, me beija e tal, vamos nos beijar aqui. Ele pega e beija ela, aí na hora que ele beija ela, ele fala, não, eu realmente, tá certo. Eu sinto atração por homem e tal, então não vai ter jeito não. Ou seja, ela transformou ele. Aí ele pega e, tipo assim, fica triste, porque ele era apaixonado por ela e tal, mas aí nesse sonho não deu certo, né? Aí beleza. Aí a próximo pedido ele vai, ele volta de novo perto do 66, ele volta. No próximo pedido ele pede pra, ele falou assim, meus pedidos têm sido egoístas. Eu poderia estar pedindo alguma coisa pro bem da humanidade. Eu só peço coisas pra mim mesmo, tal. Eu poderia estar fazendo algo bom pra humanidade, tal. Já sei, vou ser o presidente dos Estados Unidos. Aí ela pega e transforma ele em quem? A Abraham Lincoln, cara. Transforma ele em Abraham Lincoln. Ele já percebe na hora ali, né? E pra quem conhece um pouco de história americana, o Abraham Lincoln ele foi assassinado numa peça de teatro. Justamente no dia do teatro, ele encontra a Ellison lá e eles estão indo pro teatro, cara. Ele vai começar a ficar assustado ali, porque ele sabe que da história, né? Que o assassino vai assassinar ele ali, né? Tal, o presidente. Aí ele vai assistir a peça lá, só que ele falou, nossa, a gente podia ir no cinema tal, e ninguém sabia que era cinema na época, não existia tal, é muito antigo isso. Então ele vai, pega e começa a caçar o pager já pra ir embora. Deu errado, né? Já deu errado. A Ellison tá com ele ali, mas já deu errado, né? Ele pega o pager. Aí ele falou, gente, tô caçando meu pager. Aí ninguém sabe o que é isso, né? Porque tecnologia naquela época ninguém sabia, né? Tipo, voltou no tempo lá, agora é o presidente. Aí nisso, cara, aparece. Na hora que ele acha o pager, ele fica felizão. Aí nisso, aí aparece o assassino dele, né? Que é o cara que chega lá e fala Sic semper tyrannis, que fala em latim significa assim sempre com os tiranos. Ele chega e aponta a arma pro presidente e ele mata. E ele acaba matando o presidente, né, no caso, na história americana. Então ele tá lá bem na história americana, ele pega e fala, não, espera só um pouquinho. Aí na hora que o cara aponta a arma pra ele, a garrucha, né, espera só um pouquinho. Ele vai, pega e digita o meme, ele vai. Ele vai, beleza. Aí tranquilo, passaram 5 desejos. Aí faltaram 2 desejos. E nisso, o que ele faz? Ele já tava de saco cheio já. O que ele fez? Ele pega e vai pro trabalho. E esses 2 desejos, ele queria pensar direitinho pra não dar errado, pensar direito no que ele ia pedir mesmo, com mais sabedoria. Ele tava muito eufórico e tava tudo dando errado. Então, obviamente, ele queria pensar melhor em como ele iria fazer esses desejos, né? Como ele iria pedir. Então, ele prefere reservar esses desejos. Então ele vai pro trabalho dele, volta lá a trabalhar tal, chega lá atrasado no trabalho e tal, parece que ele fica meio que em outros lugares, meio que em transe, vamos dizer assim, né? O filme não deixa claro, mas parece que é isso, né? Então ele pega e foi pro trabalho, chegou lá atrasado, tomou uma bronca do chefe, ele chama o chefe de cretino lá, mas quando ele trabalha com o computador, né? Quando ele liga lá o PC, quem tá na tela? Ela mesma, a diaba. E ela fala com ele assim que só tem mais um desejo. Aí ele falou, são 7 desejos. Ela falou, mas você já fez 6. Ele falou, não, são 7. Falta mais 2. Eu fiz só 5, não foi 6. Aí ela vai e conta que no início, né, acabou que eu nem falei, no início, ele pede um sanduíche e um refrigerante, que ele mesmo teve que pagar. Tipo assim, passa na perna nele. E foi antes dele assinar o contrato, ou seja, ele queria passar a perna nele. Aí ele vai e começa a xingar ali no serviço, começa a xingar ela, não, eu não quero, a cor tá desfeita, eu não quero mexer com isso, sai fora, tal. Não, isso é injusto, tal. Aí ele começa a xingar ela vai e fica nervosa também com ele. Aí ele fecha ali, sai do serviço ali, abandona tudo, manda o chefe dele calar a boca e sai dali, sabe, aquela coisa assim, eufórico. Chega na igreja e fala, eu preciso falar com Deus, fala com o padre fala, nada que você possa me contar? Ele, não, é pessoal, eu realmente tenho que falar com Deus mesmo. Só que quando ele vai falar com Deus, aí o padre vai falar, não, pode falar pra mim, que eu vou entender. Não há nada que você não diga que eu não entenda. Só que quando ele conta a história é lógico que obviamente é uma história absurda. Quando ele conta, ninguém acredita, né? Então aí o padre na hora chama a polícia pra ele, né? Tipo, esse cara tá doido, é bebedeira e desordem. Chama a polícia pra ele, chega lá, a polícia chega, leva ele pra delegacia.
O delegado manda prender ele, aí quem vai prender ele é um outro policial, aparece. Quem que é? A diaba. Aparece lá pra poder prender ele. E ela vai e fala com ele, olha, já que você vai pro inferno, uma amiga como eu não seria nada mal. Fala com ele assim, né? Aí ele vai e põe ele na cadeia lá. Lá na cadeia, lá ele fica lá e tal. Aí ele aparece um outro cara lá na cadeia. Começa a trocar ideia com ele, esse outro cara. Um cara bem misterioso assim tal, mas sempre com um sorriso no rosto. Apresentava bondade, muita bondade, algo diferente, assim. Aí ele pergunta, quem é você? Né? Aí ele vai e fala, apenas um bom amigo. Apenas um bom amigo. Só que antes disso, assim que ele chega lá, o cara pergunta pra ele, quanto tempo você pegou ele? A eternidade. Aí o cara pergunta pra ele, você deve ter feito algo bem grave, né? Pra pegar a eternidade é muito tempo. Aí ele fala assim, porque eu vendi minha alma. Eu fiz uma coisa feia, eu vendi minha alma. Aí ele falou assim, pelo menos trocou por alguma coisa boa? Aí ele fala, não ganhei nada em troca, nada de bom. Aí o cara fala, péssimo negócio na minha opinião. Aí ele fala, não pedi sua opinião. Aí nisso, o cara fala com ele, tudo bem. O cara misterioso fala com Elliot, tudo bem, isso não importa. Você não pode vender sua alma mesmo, porque sua alma não pertence a você, sabia disso? Sua alma pertence a Deus, o Espírito Universal. Essa parte eu achei bem bonita, bem reflexiva, né? O Espírito Universal que anima e reanima todas as coisas. Aí ele vai e fica pensativo naquilo ali, reflexivo, né, tal. Isso aí passar uma noite mesmo na cadeia pra poder pensar, né, no caso ali. Aí ele ficou pensando nisso, né, tentando amadurecer essa ideia e tal. E ele se deu conta, né, que não importa o caminho, né. Não importa onde ele vai chegar, na verdade o que importa é o trajeto, é o caminho, o processo que leva ele ali. O filme passa essa ideia pra gente. Aí beleza, né. Aí no outro dia, de manhã, tal, ele pega e sai da prisão, só passou a noite mesmo. Foi preso por bebedeira e desordem, sendo que ele nem bebeu, uma acusação falsa. Ele vai pra boate, onde era a boate da diaba, pra conversar com ela lá e tal. Ela fala, você já decidiu? Que bom, você voltou, dá um beijo nele assim e tal. Você voltou, que legal. E aí, isso eu desejo fazer, não? Aí ele falou assim, olha, eu quero muitas coisas, mas nada do que você pode me dar. Aí ela vai falar assim, eu acho que eu vou vomitar. Aí ele fala assim, pois é, porque eu tava na cadeia lá e eu conversei com um cara e esse cara abriu meio que minha mente, então eu me dei conta de que não importa onde eu vou chegar. Eu sempre desejei ser rico, bonito, mais bonito, mas tudo isso, na verdade, o que importa é o processo, como você vai chegar lá. É uma mensagem muito bacana que o filme traz, apesar de ser um filme de comédia. Então ele pega e fica ali falando com ela ali, né? Que o que importa é o processo, não aonde vai chegar, que ele sempre imaginou que tivesse alguém que tivesse uma varinha, seria bom se tivesse alguém com uma varinha mágica, tudo por mágica e acontecesse e tal, mas não é bem assim. O que importa é o processo de aprendizado, de amadurecimento, de fortalecimento, né? De que muitas coisas que nós passamos na vida, assim, é mais para nos fortalecer. E essa mensagem eu achei muito intrigante, uma mensagem muito forte no filme, apesar de ser um filme de comédia. Tem filmes que tem uma mensagem muito bacana e hoje em dia está faltando muito isso. As mensagens hoje são totalmente valores invertidos, se vocês observarem bem. Mas esse filme tem uma abordagem muito incrível e uma mensagem muito forte, se você observar. E ela fica revoltada com ele ali, cara, você tem que ver, ela fica revoltada com ele ali e fala, beleza, eu te vejo no inferno. Aí leva ele pro inferno lá, parece um bicho com chifre grandão, ela vai se transforma nela gigante e fala, faça seu último pedido então. Senão você vai, antes de assar aqui, faça seu pedido, começa a xingar ele assim. Aí ele pega e tá bom, eu desejo que a Alison tenha uma vida feliz. Ou seja, ele sacrificou a vida dele, mas desejou que outra pessoa tivesse a vida feliz. Só que ele não sabia que isso aí anulava o contrato, anulava tudo, cara. Ou seja, atos de redenção abnegada. Numa linguagem mais de advogado, seria isso. Atos de redenção abnegado. Isso estava no contrato, ele não leu. Ou seja, ele fez algo tipo de redenção, então ele foi perdoado, o contrato foi anulado. Então ele ficou feliz demais, ele voltou para a vida dele normal, aí ele não teve a alma surrupiada pelo diabo, tal, pela diaba, né? A diaba vira para ele e falou assim, então você tá livre. Ele, não, eu tô livre. Ele fica feliz demais, começa a pular de alegria, aquela coisa toda assim, fica muito feliz e tal.
Aí nisso vai, ela pega e fala com ele, a não ser que você queira mais 7 desejos. Aí ele vai e fala, não. Aí ela fala, tá bom, mas não espalha pra ninguém não, hein? Não espalha pra ninguém não, ele não pode deixar, não conta pra ninguém e tal. Aí ele ficou muito feliz, não? Aí ele falou assim, nossa, você, na verdade, foi minha melhor amiga e tal. Começa, porque ela, tipo assim, falou que realmente gostava dele mesmo, tal, assim, como amigo e tudo, mesmo sendo uma diaba, né, tal. Aí ele fala assim, pois é, de todo mundo, você é a que mais, a gente mais se deu bem, né, assim, entre aspas, né. Aí ela vai e fala assim, pois é, vai lá, espalha a notícia. Aí depois ela meio que arrependeu, mandou ele embora, assim, ficou feliz com ele, assim. Aí ele foi e ficou muito feliz, assim, tal, e foi embora. E ele chegou lá na Alyson. Até que enfim ele teve coragem de chegar na Alyson sem mágica, sem nada, sem desejos diabólicos, nem nada. Chegou na Alyson numa boa e falou com ela, chamou ela pra sair, mais confiante agora, né? Ele amadureceu nesse processo, né? Ou seja, tudo que ele passou depois ele meio que amadureceu. Então chegou nela lá pra falar com ela. Só que ele descobriu que ela tinha namorado. Então ele falou, se não der certo com ele, eu tô aqui e tal. Tipo, falou assim, né? Bem confiante mesmo, né? Aí ele vai de boa. Voltou pro trabalho dele. Quando ele chega no trabalho dele, os colegas dele começam a caçoar dele lá no trabalho dele. Ele pega um colega dele, cara, segura assim na gola da camisa. Dessa vez não, tal. Tipo, põe respeito, põe moral ali, sabe? Nos colegas dele. Os colegas dele ficam tudo com medo assim, tal. Mudou, né, a postura, né? Aquele cara mais bobão, ficava, sabe? Mudou a postura, tal. Então ele pega e beleza. Aí, nisso, cara, ele volta pra casa feliz, sorridente, subindo uma ladeira de bicicleta, pedalando tranquilo, subindo assim, o pessoal carregando a bicicleta ali no ombro e ele subindo, assim, pedalando, um morrão íngreme, né? Você tem que ver. Chega na casa dele ali, felizão. Quando ele chega lá, os vizinhos tá tendo uma troca lá, tipo, tá tendo uma mudança. Quando ele olha a nova moradora, é a cara da Alyson, cara. A mulher é idêntica à Alyson. Ele pergunta, você tem uma irmã, tal? Ela, não, eu tenho só irmãos idiotas, tal. Aí ele oferece ajuda pra ela lá, tal. Eles têm coisas em comuns, que ele gostava de uma espécie de som, né? De aparelho de som, ela também gosta. Tipo, ele já nota alguma coisa em comum ali. E olha pra ela assim, aí ele fala, que bacana. Aí ele acaba ficando com essa vizinha dele, que acaba namorando com ela. E deu tudo certo no final, cara. Muito bacana, é um filme muito excelente, na minha opinião, assim. Eu aconselho vocês a assistirem. Além de ser uma comédia muito hilária, você ri demais. Eu fiz, lógico, que um resumaço mesmo do filme. Ele é 1h33 aí. Tem muitas coisas que vocês vão rachar os bicos de rir. Rachar os bicos significa rir pra caramba. Pra quem não entende aí. Então é isso, galera. Como eu sempre digo aqui, né, agradeço a todos vocês aí, os inscritos, as pessoas que me acompanham aqui no canal. Agradeço bastante pela força aí, pela divulgação, por tudo que vocês têm feito aí. Agradeço demais e peço que deixem um like, se inscreva, dá aquela força pro canal, porque como eu disse pra vocês, eu faço tudo sozinho aqui, filmagem, tudo sozinho, edição, arte, tudo sozinho, cara. Então, às vezes até demora mais sair vídeo, não tem um cronograma certo ainda de sair vídeos. Eu tento sempre fazer um por semana, mas nem sempre dá, é muita correria, eu participo de vários projetos. Então eu peço a força de vocês, dá aquela força, deixa o seu like, ajuda, compartilha pra mim, beleza? Agradeço demais a vocês aí. Então é isso aí, galera, tamo junto, tudo de melhor sempre e valeu!